Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série, onde nós estamos aprendendo a fazer nosso primeiro jogo. E hoje eu estou novamente animado, porque nós iremos falar sobre projétil, ou seja, a nossa nave atirando, e a gente vai começar a ver nossos inimigos, ou seja, os asteroides. Então vamos direto ao que importa, que é primeiro o projétil, e o que a gente vai querer fazer, igual no vídeo anterior, é colocar a sprite do nosso tiro aqui no GameMaker. Então nós vamos vir em Sprite, criar e Sprite. A gente vai usar de novo a abreviação SPR e vai colocar o nome do nosso tiro, que vai ser projétil no meu caso. A gente vai vir em importar e vamos selecionar o nosso projétil. Lembrando que todos esses arquivos estão aqui embaixo na descrição, se você quiser, e é só baixar e usar. Nós vamos abrir. E mais uma vez, como nós fizemos no último vídeo, nós queríamos mudar o ponto de origem para parte meio centro. Agora a gente tem que criar um objeto para o nosso projétil, certo? Então nós vamos em objeto, criar objeto. Nós vamos usar a abreviação OBJ, underline projétil. Igual a gente fez com a nave, a gente quer vir aqui e colocar o nossa sprite nesse objeto. E temos aqui. Agora, eu quero falar de um conceito bem importante para a gente começar a entender, que é diferença entre objeto e instância. Para isso, vamos em nossa sala. Nós temos a nossa nave aqui, certo? Aqui nós temos o objeto dela. Esse daqui, ele é um objeto nave, só que ele é uma instância desse objeto. Ou seja, ele é um objeto nave, mas ele tem o seu próprio ID, ele tem seu próprio nome. Se nós colocarmos aqui várias naves, todas elas são objetos nave, mas cada uma tem uma própria ID, como a gente pode ver aqui embaixo. E cada uma é uma instância diferente. O que isso quer dizer? Vamos supor que esse aqui seja o Pedro, Maria, João, Mia e Leandro. E a gente quer dentro do nosso jogo que, por algum motivo, a gente quer destruir o Pedro. A gente quer que ele saia do nosso jogo. Se a gente falar pro nosso GameMaker em código que a gente quer destruir o objeto nave, o que vai acontecer? Ele vai destruir todos eles e não só o Pedro. Então, o que a gente precisa fazer é, a gente precisa falar para o nosso GameMaker que a gente quer que a instância Pedro seja destruída. Desculpem, Pedros. Enfim, nada pessoal. Então vamos entender melhor isso. Vamos tirar aqui a nossa nave e voltando para o nosso código. Então, vamos agora programar como o nosso tiro vai funcionar, tendo essa ideia de instância em mente. O nosso tiro vai funcionar quando eu apertar a tecla espaço. Então a gente vai vir aqui, vai dar 2 espaços e vamos escrever if, se apertarmos a tecla espaço, keyboard check. E agora a gente vai querer usar uma coisa diferente das outras, que é nós usarmos o keyboard check. Enquanto a gente estiver segurando o barra de espaço, ele vai estar criando projéteis. Ou seja, como o nosso jogo funciona em 60 FPS, se nós segurarmos a nossa tecla, nossa barra de espaço por 1 segundo, ele vai criar 60 projéteis. Eu acho que essa não é uma boa ideia para o nosso jogo. Então o que a gente quer usar é o pressed, ou seja, ele só vai checar uma vez quando a gente apertar a tecla. Então cada vez que a gente apertar a tecla, vai criar um projétil. E a gente quer, aqui ele pede para a gente colocar agora a nossa tecla. Vai ser VK space, certo? Tecla espaço. Vamos lembrar de abrir a nossa chave. E aqui é onde a gente vai criar. Aqui ele está checando. Se apertarmos o espaço, o que vai acontecer? A gente vai usar uma função agora chamada instance create layer. Ou seja, o que ela faz? Ela vai fazer que quando nós apertarmos o espaço, ela vai criar a instância de algum objeto. E no objeto, no caso, vai ser o projétil. Então vamos entender o que ela pede. Ela pede um X, um Y, o layer que a gente quer criar, nossa instância, e de qual objeto a gente quer criar essa instância. Então vamos lá entender. Nós vamos querer o X e o Y como o X da nossa nave e o Y da nossa nave. E como isso funciona? Dentro da nossa nave, ela tem as suas próprias coordenadas guardadas dentro do objeto dela. Ela tem o seu próprio X e o próprio Y. Ou seja, qual X e qual Y dentro da nossa sala ela pertence. Sendo que o canto esquerdo superior da nossa sala corresponde à coordenada 0, 0. E o canto direito inferior da nossa sala corresponde à coordenada
Nesse caso, 680, 384, porque é a largura e a altura da nossa sala. Ou seja, aqui, neste momento, ele tem essas coordenadas, 340 por 192. Por quê? Porque ele está no centro da nossa sala. Mas se nós movermos ele para outro lugar, a gente pode ver que o x e o y estão movendo. Se nós movermos ele para cima, a gente pode ver que o y está diminuindo, porque a gente está se aproximando do zero no y. E se nós aumentarmos, ele está aumentando, certo? Então, dependendo do nosso x e no y, ele vai criar o projétil em cima desse x e desse y. E agora, a gente tem que dar qual layer que a gente quer criar o nosso projétil. Então, vamos voltar para nossa sala. A gente pode ver que nossa sala, a gente tem dois layers. A gente tem a layer do instance e do background. O background é só o fundo, a cor de fundo. A gente quer criar nesse instances. Só que se a gente vier no nosso código e escrever instances, isso não vai funcionar. Porque a gente não está dando um nome do nosso layer. A gente está escrevendo uma variável instances. Isso não funciona. Então a gente tem que colocar ele entre aspas para ele saber que é um texto, que esse é o nome da nossa camada, certo? E agora, qual é o objeto que a gente quer usar? O objeto projétil, ok? E lembre-se de colocar o ponto e vírgula no final. E lembre-se também de separar todos os argumentos da nossa função com vírgula. É muito importante. Ok, agora se a gente vier dentro do nosso jogo, vamos testar para ver o que está acontecendo. Ok, estamos aqui, vamos apertar barra de espaço. Talvez nada tenha acontecido, mas vamos mover nossa nave. E como podemos ver, nós estamos criando o nosso tiro toda vez que a gente aperta barra de espaço. Só que o nosso tiro não tem nenhuma velocidade, então ele vai ficar parado, certo? Então vamos arrumar isso agora. Agora nós vamos falar de um conceito muito importante que é uma variável. O que a variável faz? A variável armazena um valor que nós queremos atribuir para ela. Ou seja, isso daqui é uma variável interna do GameMaker, direção, velocidade, e a gente está atribuindo um valor para ela. Nesse caso, 0. Nesse caso, 2. Nesse caso, a gente está somando para essa variável mais igual a 3. Aqui, nós vamos querer criar uma variável local. E como fazemos isso? Vamos escrever var espaço. A gente vai escrever inst, que é de instância, e nós vamos colocar que ela é igual a essa função que a gente criou. Esse nome que eu estou dando, ele é só representativo. Você pode colocar qualquer nome aqui à vontade. Isso aqui é sua opção. Eu estou colocando inst porque a gente está pegando o valor de uma instância. Ok, vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando a gente aperta espaço, a gente está criando uma variável aqui dentro. E essa variável, a gente pega o valor da ID da instância que a gente criou, da instância do tiro que a gente criou, ok? Ou seja, nós apertamos espaço, nós criamos uma instância, certo? Aí, essa variável está guardando o nome dessa instância. Então, se essa instância chama Rebeca, essa variável que a gente criou está pegando esse nome Rebeca. No caso, não é um nome aqui, a gente está usando um número. Então, ele vai pegar o número dessa instância e guardar dentro dele. Então, se a gente usar essa variável inst, a gente vai ter qual instância a gente criou, certo? Só que essa daqui é uma variável local. Ou seja, como a gente criou ela aqui, se a gente for aqui em cima e escrever aqui inst igual a 2, vamos supor que por algum motivo a gente quer atribuir o valor 2 para essa variável. Ela não vai funcionar. Por quê? Porque a gente criou ela aqui. Ela é local porque ela só funciona dentro dessa condição. Então, só aqui dentro a gente pode usar. Depois a gente vai ver como a gente cria outras variáveis, mas por enquanto a gente quer só usar a variável local. Ok, então a gente tem agora a ID da nossa instância que a gente criou dentro dessa variável. Ok, e agora o que a gente pode fazer com essa variável que a gente tem? A gente pode usar ela para acessar essa instância que a gente criou. Como a gente faz isso? A gente escreve inst, que é a variável que a gente criou, ponto, a gente quer dar uma velocidade para essa instância, para esse projeto que a gente criou, certo? Então, a gente vai escrever inst.speed é igual a 6. 6 é um valor que eu encontrei, que eu acho legal para o projeto, mas vamos entender o que isso quer dizer. Aqui, nós criamos uma variável local que está pegando qual instância a gente acabou de criar, qual o número daquela instância, daquele projeto. E aqui nós estamos pegando o projétil e esse ponto
quer dizer que ele está acessando esse projeto que a gente acabou de criar e a gente está dando a velocidade para ele de 6, ok? Então vamos ver o que aconteceu dentro do nosso jogo. Ok, vamos apertar o barra de espaço e nosso projétil está andando, ou seja, estamos apertando o barra de espaço, ele está criando uma instância do nosso objeto projétil e nós estamos dando o valor de velocidade para essa instância que a gente criou de 6, ou seja, ela se move. Só que a gente pode perceber que se a gente mirar para aqui, para essa direção e apertar barra de espaço, ela ainda vai continuar indo para a mesma direção. Por quê? Porque a direção dela é 0. A gente só deu uma velocidade para ela. A gente não deu uma direção. Então vamos resolver isso. E vai ser bem simples. Nós queremos de novo escrever inst. Ponto. Então nós estamos acessando de novo essa instância que a gente criou. E nós queremos mudar a direção dela agora. Então a gente vai escrever direction. Vai ser igual à direção da nossa nave. Certo? Então vamos ler. Nós acessamos a instância que a gente criou e a gente está falando que a direção dessa instância vai ser igual à direção da nossa nave, certo? Para que ela saia seguindo a mesma direção. E se a gente vir aqui, vamos testar mais uma vez, porque testar nunca é demais. Eu recomendo que sempre que a gente escreva qualquer coisa, a gente teste, ainda mais que a gente está aprendendo um conceito novo. Então a gente vê qual é o que a gente escreveu está causando dentro do nosso jogo. Então vamos mirar para cá e apertar o barra de espaço. Ok, ele está atirando para a direção, só que como vocês podem ver, nós temos um pequeno problema que ela não está mudando o ângulo da sprite dela. Ou seja, é o mesmo problema que a gente teve no primeiro vídeo com a nossa nave, onde a gente estava virando e ela não estava apontando a sprite para a mesma direção. Talvez você já saiba a solução. Nós queremos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Nós queremos que o ângulo da imagem do nosso tiro seja igual à direção. Então, nós vamos vir aqui, nós vamos escrever inst.imageAngle, ou seja, nós estamos acessando o ângulo da imagem da nossa instância que a gente criou, nosso projétil, vai ser igual à direção também. Ok? E agora, se nós testarmos mais uma vez, ok, vamos apertar o espaço e agora está tudo certo. Nós temos aqui o nosso tiro funcionando, bonitinho, perfeito. Só que não tão perfeito assim, na verdade. Por quê? Porque nós temos um problema. Que quando a gente está tirando, aqui, esse projétil ele está indo embora infinitamente. Ou seja, nós temos vários projéteis indo infinitamente embora e eles não estão sendo excluídos do nosso jogo. Nesse caso, são projéteis minúsculos, são objetos que não tem quase nada de código, então ele não vai pesar no nosso jogo. Porém, vamos pensar que nós temos um jogo muito mais complexo, onde nosso tiro tenha muito mais código dentro dele. Se nós deixarmos ele indo infinitamente, não destruímos, ele vai ocupando muito espaço do nosso jogo e ele vai atrapalhar o desempenho. Só que, diferente da nossa nave, a gente não quer que quando o tiro bata aqui em cima, ele apareça embaixo. A gente só quer que quando ele atinja o limite da sala, ele se destrua. Então vamos fazer isso, ok? Então certo. Nós vamos no objeto projétil agora. Nós vamos vir em eventos, adicionar eventos, etapa e etapa. Igual nós adicionamos no nosso objeto nave. Ok, então o que a gente quer checar aqui? A gente quer checar todo o frame do nosso projétil. A gente quer checar se a gente saiu da sala. Se o nosso projétil já está fora da sala. E se ele tiver, ele vai se destruir. Primeiro, vamos entender o que isso significa. Ele sair da nossa sala. Como a gente viu, aqui é a coordenada 0, 0. E aqui é a coordenada do tamanho da nossa sala. Nosso comprimento e nossa altura. Então vamos pegar e colocar o objeto aqui só para explicar. Como nós podemos ver ali embaixo, na nossa coordenada. Vamos acompanhar ela. Então vamos supor que nosso projétil saiu aqui em cima. O que está acontecendo? O y dele é menor que 0. E se o nosso projétil saiu aqui embaixo, quer dizer que ele ultrapassou a altura
da sala. Ou seja, o y dele vai ser maior que a altura da sala. E do mesmo jeito vai ser na horizontal. Se nós irmos muito para a direita, quer dizer que o nosso projétil é maior, o x do nosso projétil é maior do que a largura da sala. E se nós formos para a esquerda, quer dizer que o x do nosso projétil é menor do que 0. Ok? Então vamos escrever isso em código agora. Vai ser muito simples. Nós vamos começar com if, que é a nossa condição, se. Agora, se o quê? Como a gente viu ali, se o y do nosso projétil for menor ou igual a 0, ou seja, se o nosso y for um valor negativo, a gente vai querer que ele aconteça o quê? Que ele se destrua. E como a gente escreve isso, a gente vai escrever instance destroy. Essa é a função muito simples para ele se destruir. Vai ser isso. For menor a y, se destruiu. Ok? Agora vamos ver o que acontece dentro do nosso jogo. Ok, estamos aqui e vocês podem ver aqui no canto que tem um 0. Eu escrevi um contador de quantas instâncias do nosso projétil a gente tem dentro do nosso jogo, certo? Se nós atirarmos aqui, nós podemos ver que ele está aumentando o número de projéteis, certo? Agora, se nós atirarmos para cima, que a gente colocou que se ele for menor ou igual a 0, ou seja, aqui ele ia se destruir, atirarmos 20, 22, 21, ou seja, se ele está sendo menor, ele está se destruindo. Então, nosso código está funcionando corretamente. A gente só precisa aplicar isso para todos os outros lados da nossa sala. Então, vamos lá. Ok, então nós queremos escrever agora o quê? Que se o y for maior do que a altura da nossa sala, a gente também quer que ele se destrua, o nosso projétil. A gente vai colocar else if y for maior igual y for maior igual a altura da nossa sala. A gente pode usar essa variável interna do GameMaker, que ele vai pegar o valor que corresponde à altura da nossa sala. A gente abre as chaves de novo, fecha. A gente também quer que ele se destrua. Então a gente vai escrever instance destroy. Certo? Agora nós estamos checando se o y dele é menor que 0 e se o y dele é maior ou igual ao tamanho da nossa sala. Agora nós temos que colocar checar na horizontal, ou seja, no x. Então vamos escrever o mesmo código, só que mudando o x. Se o x for menor ou igual a 0, abre chaves, fecha chaves, instance destroy e ponto e vírgula, importante, e else if x for maior ou igual a room width, nós abrimos chave, fechamos chave, instance destroy, ponto e vírgula. Ok? Vamos testar mais uma vez para ver o que esse código está fazendo dentro do nosso jogo. Ok, vamos lá. Nós temos o nosso contador aqui novamente. Barra de espaço, atiramos. 1, 0. Em cima, 1, 0. Esquerda, 1, 0. Embaixo, 1, 0. Então, todos os lados estão funcionando. E agora nós já temos o nosso tiro completamente funcional. Só que, do que adianta a gente poder atirar se a gente não tem nada para atingir, certo? Então, nós queremos agora criar o nosso inimigo. Que nesse caso vão ser asteroides. Então, vamos lá. Novamente, como nós fizemos com todos os objetos que nós criamos, nós queremos começar pela sprite. Então, nós vamos fazer o seguinte. Botão direito em sprite, criar sprite. Novamente, a gente quer colocar o nome com a abreviação SPR, underline asteroide grande, certo? E novamente, nós vamos vir em importar e nós vamos pegar esse aqui, que é o asteroide grande. Por enquanto, a gente só vai usar esse. Abrir, sim, e ok. O que nós queremos fazer novamente é colocar o ponto de origem como meio centro, para que quando ele girar, ele gire no eixo central e não aqui, senão ele ia girar de uma forma muito estranha. Então agora vamos criar o objeto asteroide. Objeto, criar, objeto, obj, que é a abreviação
para objeto asteroide underline grande. Mais uma vez, colocamos a sprite nesse objeto e certo. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é já colocar ele dentro da nossa sala. Então, nós vamos vir aqui na nossa sala e a gente pode arrastar ou segurar Alt e a gente vai colocar, vou colocar 4 para a gente começar, certo? E se nós executarmos nosso jogo, eles só vão estar lá parados. Mas o que a gente quer é que ele fique se mexendo pela sala para que ele atrapalhe a nossa nave. Então, vamos programar essa movimentação que ele faz. Aqui, no nosso objeto do asteroide, a gente vai querer fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos começar pelo evento criar. Então, vem em adicionar evento e criar. Nós vamos vir aqui. Com barra de espaço você pode se movimentar. Segura a barra de espaço e puxa. A gente move no Game Maker. E nós vamos vir aqui e nós vamos usar a descrição aqui. O que é essa descrição? A gente pode usar para organizar. Então, por exemplo, a gente pode escrever aqui movimentação do asteroide. E se a gente vier aqui do lado, a gente pode ver que ele muda o nome aqui. Não faz muita diferença quando a gente está fazendo projetos pequenos, mas imagina um projeto grande, onde tem muita pessoa trabalhando, é bom a gente saber o que cada evento está fazendo dentro do nosso jogo. E também, aproveitando que eu estou falando disso, eu quero falar sobre comentários. O que são os comentários? Nós podemos simplesmente digitar 2 barras, a gente vê que nossa linha vai ficar verde, e aqui nós podemos escrever o que a gente quiser, literalmente qualquer coisa. A gente pode escrever, por exemplo, inicializando o movimento do nosso asteroide. Isso é muito bom para a gente não ficar perdido no nosso código. É bom a gente pegar o costume de comentar tudo que a gente conseguir, porque é muito útil para frente quando a gente tem projetos muito grandes, onde tem muito código. Então é bom a gente saber do que cada código se trata. E aqui, o que nós queremos fazer. Como vocês podem estar vendo na tela, o nosso asteroide funciona de que maneira? Nós queremos que ele tenha 3 movimentos diferentes. Que ele ande para alguma direção em uma certa velocidade, só que a gente quer também que ele gire em torno de si mesmo, ok? Então a gente tem uma rotação, a gente tem uma direção que ele está indo e a gente tem uma velocidade. Aqui no criar agora, a gente vai criar 3 variáveis, cada uma para cada uma dessas coisas. Então o que nós vamos fazer é escrever rotac, que eu vou escrever isso para rotação. Você pode usar qualquer nome, é só uma abreviação que eu estou usando para rotação. Nós vamos colocar igual a 0. Nós vamos criar a nossa velocidade. Então nós vamos colocar a speed é igual a gente vai deixar 0 por enquanto, a gente vai alterar depois. E nós queremos criar uma direção, ou seja, direction é igual a 0. Então vamos entender o que nós fizemos até agora. Nós criamos um evento, e lembrando, o evento de criação, o criar, ele acontece uma vez só quando o jogo começa ou quando o objeto é criado dentro do nosso jogo. Ou seja, quando começar o jogo, ele vai ter uma velocidade e ele vai ter uma direção, ele vai ter um valor de rotação que a gente vai colocar nele. Só que, para não ficar chato o nosso jogo e todos os asteroides terem a mesma velocidade, a mesma direção e a mesma rotação, a gente quer colocar um pouco de aleatoriedade nele, para dar um pouco mais de desafio. Então nós vamos usar uma função chamada random range. E ele pede o que dentro dessa função? 2 valores. Então, se a gente colocar 1 e 2 aqui, o que vai acontecer quando o nosso objeto asteroide for criado? Ele vai pegar uma velocidade que vai ter um valor entre 1 e 2 aleatórios. E é só isso, é bem simples. Só que 1 e 2 eu acho que é uma velocidade muito grande, então a gente vai mudar para 0.4 até 0.8. Ou seja, quando ele criar o nosso objeto, talvez alguns asteroides tenham uma velocidade de 0.4, talvez 0.5, talvez 0.6, talvez 0.7 ou talvez 0.8. E a gente quer fazer a mesma coisa para a direção. Então vamos lá, vamos escrever random range. Aqui nós podemos ver que tem o random range e tem o irandom range. Qual é a diferença? O irandom range, esse i no começo, ele significa inteiros.
Ou seja, se a gente colocasse aí random range e colocasse 1 a 4, os únicos resultados que podem ter aqui é 1, 2, 3 e 4, porque eles são números inteiros. Se a gente tirar o i, pode ter 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 e por aí vai. Só que como é a direção, a gente vai querer usar, nesse caso, o iRandomRange. Por quê? Porque a nossa direção varia de 0 a 359. Ou seja, um círculo completo. Se você quiser colocar sem o i, pode ficar à vontade. Mas eu vou deixar com um i porque é o suficiente pra gente. Opa, aqui eu coloquei uma vírgula, é um ponto. A gente não vai usar rotação por enquanto, a gente só quer testar o nosso jogo para ver como que tá esses objetos. Ok, vamos ver. Eles estão andando cada um para uma direção, cada uma velocidade. Só que, diferente da nossa nave, eles só estão indo embora, eles não estão indo de um lado para o outro. Por quê? Porque eles não têm aquela função que a gente usou na nave no último vídeo. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer criar um novo evento, etapa normal, e a gente quer escrever a mesma função que a gente escreveu na nossa nave, que é move underline warp. E a gente vai abrir parênteses, e do mesmo jeito que a gente escreveu na nave, a gente vai colocar true, porque a gente quer que ele funcione na horizontal, a gente quer que ele funcione na vertical, e a gente vai colocar 0 de novo. O que a gente quer fazer aqui para ele rodar? Nós vamos querer usar o image angle, novamente, como a gente usou na nossa nave. E a gente vai querer somar ele em um valor constante, para que ele continue girando enquanto ele está andando por aí. Então, a gente vai colocar mais igual a essa variável que a gente criou aqui. Que a gente ainda não deu um valor, mas a gente vai dar agora. A gente vai colocar igual a rotac. Rotac, que é de rotação. Então, a gente pode voltar aqui. A gente pode colocar um valor tipo 1, 2, e vai ficar somando esse valor no nosso asteroide, no ângulo do nosso asteroide. Mas a gente quer usar o random range de novo para ficar mais legal dentro do nosso jogo. Esses valores aleatórios. 1,1.5. Esses são os valores que eu vou usar de rotação. Todos esses valores você pode brincar com eles, pode mudar e vai encaixando no seu jogo. Eu até recomendo vocês mudarem eles para não ficar um jogo igual ao meu, e vocês vão começando a ter noção de como esses números alteram dentro do jogo, e vai ficando mais fácil quando você for usando da próxima vez, porque você já tem uma noção de como esses números funcionam dentro, ok? E tem uma coisa que eu tenho que falar. A gente está usando esses valores, essas funções que dão valores aleatórios. Porém, dentro do Game Maker, ele nunca vai usar valores aleatórios quando a gente executar o nosso jogo. Por quê? Porque o Game Maker ele tem uma seed própria do nosso jogo que ele executa toda vez. Porque se ele usa a mesma seed toda vez, fica mais fácil a gente encontrar bugs. Às vezes tem um valor que deu um bug. E se a gente ficar randomizando ele, aqui quando a gente executar dentro do nosso jogo, fica mais difícil encontrar esses bugs, dá mais trabalho para ele executar, porque cada vez ele tem que executar com um valor. Mas nesse caso a gente quer ver o efeito desses números aleatórios. Então a gente tem que vir aqui e escrever randomize. Aqui a gente pode ver randomize, certo? O que a gente está falando é que a gente quer usar uma seed aleatória, a gente quer que ele crie esses valores aleatórios toda vez que a gente executar o nosso jogo. Então vamos testar. Ok, vamos lá. Nós podemos ver que eles estão num movimento muito mais legal, cada um se movimentando numa direção, numa velocidade. Nosso jogo já está começando a se formar, como vocês podem ver. Espero que vocês estejam gostando, mais uma vez, de mais um vídeo. Espero que eu esteja conseguindo explicar de uma forma boa para vocês. Vocês estejam gostando, estejam aprendendo algo novo, que essa é a parte importante, e estejam se divertindo, que também é extremamente importante. E é isso. Minhas redes sociais estão aí embaixo, se vocês quiserem seguir e mandar uma mensagem, fazer qualquer pergunta, se vocês quiserem deixar comentários aí também, eu agradeço. Como sempre, críticas, feedbacks são sempre bem-vindos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E a gente se vê novamente no próximo. Até mais.